Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de cálculo diferencial integral 1. No vídeo de hoje eu quero apresentar a vocês os seguintes temas: limites infinitos, limites no infinito e assíntotas. Esse material já foi disponível a vocês na semana passada, na aula de quarta-feira, tá? Então eu vou estar explicando alguns aspectos e resolvendo alguns exemplos com vocês. Então vamos lá. Limites infinitos. Determine o limite da função f de x igual a 3 sobre x menos 2 ao quadrado quando x tende a 2. Ou seja, eu tenho que calcular esse limite aqui. Observe o seguinte. Observe que o limite lateral direito, ou seja, os valores que vêm do mais infinito em direção ao valor 2 no qual x está tendendo, o que acontece com a imagem de cada um desses valores? Então, se eu assumir o x como sendo 3, f de x resulta em 3, né? Tenho 3 menos 2, 1. 1 ao quadrado dá 1. 3 divididos por 1 dá 3. O mesmo eu vou fazer para os outros valores, tá? Então, aqui eu utilizei a calculadora. Eu gostaria que vocês verificassem esses resultados. Em 2,5 deu 12, em 2,25 deu 48, em 2.1 deu 300, 2.01 deu 30.000 e em 2.001 deu 3 milhões. Então, o que acontece quando os valores se aproximam de 2 na relação do mais infinito a esses valores muito próximos de 2, ou seja, o limite lateral direito. Os valores respectivos para a imagem, para os valores funcionais da função f, eles tendem a ficar cada vez maiores. Tá? Essa interpretação a gente já entende, porque nós temos 3 divididos por um número cada vez menor. Ou seja, eu tenho que encontrar então valores maiores. Então, por isso que esse limite aqui tende a mais infinito. Vamos observar agora para os valores vindo do menos infinito até valores muito próximos de 2, cada vez pegando valores menores e aumentando à medida de chegarem cada vez mais perto de 2. Então, observe que os valores funcionais, eles se aproximam também, eles tendem a crescer consideravelmente, ou seja, eles vão para mais infinito também. Ok? Bem, logo eu posso escrever que o limite da função 3 sobre x menos 2 ao quadrado, quando x tende a 2, é igual a mais infinito. Certo? Bem, uma outra característica é se eu trocasse o numerador, em vez de 3, colocar menos 3. O que aconteceria então com os valores funcionais da função? Eles aumentariam, só que na medida de ficarem cada vez no sentido negativo, ou seja, eles tendem a menos infinito. Okay? Então, apenas fazendo essa troca de sinal, o valor aqui do limite, ele também inverte seus valores funcionais. Ok? Bem, então, suponha agora que eu tenho uma outra função, dada por h de x igual a 2x sobre x menos 1. Observe o seu gráfico. Eu fiz a construção do gráfico no GeoGebra, né? No campo de entrada eu digitei f de x igual, abre parênteses, 2x, fecha parênteses, divididos por, abre parênteses, x menos 1, fecha parênteses. Então, a imagem dessa função, tá, para os valores de x resulta nessa representação gráfica. Então, eu tenho essa representação gráfica e observe o seguinte: o limite de x tendendo a 1 pela esquerda, ou seja, os valores vão ficando cada vez mais próximos de 1, tá, pela esquerda. Os valores da imagem, eles estão indo a menos infinito, ou seja, a direção dos valores funcionais tendem a menos infinito. E o limite da mesma função, só que agora olhando de valores cujo limite lateral é 1, tá? Pela direita, eu consigo observar então que os valores tendem a mais infinito, ou seja, os valores de y tendem a aumentar gradativamente, ok? Bem, então, algumas propriedades do limite limites infinitos, né? Se n for um inteiro positivo qualquer, eu tenho o seguinte: se o limite de x tendendo a zero pela direita, de 1 sobre x elevado a n, tá? Lembrando que esse n é um número inteiro positivo, eu tenho que o resultado dará
mais infinito. Ou seja, os valores tendem a zero aqui no denominador, certo? E por valores muito pequenos. Então eu tenho 1 dividido por um valor muito pequeno, cada vez mais próximo de zero. Então os valores ficam cada vez maiores. Agora, se eu olhar o limite de 1 sobre x elevado a n, quando x tende a zero pela esquerda, eu tenho duas possibilidades. Menos infinito se esse expoente n for ímpar e mais infinito se n for par, ok? Porque aqui eu teria um valor, então, positivo, né? Lembrando que toda potência com expoente par dá um número positivo. Então eu tenho 1 dividido por um número positivo, resulta nessa propriedade aqui, mais infinito. Agora, se eu tenho 1 dividido por um número negativo, eu tenho um número muito grande, porém negativo, ok? Bem, vamos então para alguns exemplos. Eu tenho, usando essas propriedades, limite de x tendendo a zero pela direita, de 1 sobre x ao cubo. Não importa o expoente, eu sei que vai dar mais positivo, mais infinito, né? Limite de x tendendo a zero pela direita, de 1 sobre x à quarta, novamente, tendendo a zero pela direita, então vai dar mais infinito. Limite de x tendendo a zero pela esquerda, eu tenho que olhar o expoente no qual o x está tendo. Nesse caso, é ímpar, logo é menos infinito. E nesse caso é par, então é mais infinito. Então estão aqui os resultados. Mais infinito para o primeiro limite, mais infinito para o segundo limite, menos infinito para o terceiro limite e mais infinito para o quarto limite, ok? Bem, uma lista eu deixei nesse material que eu disponibilizei na semana passada de algumas propriedades, né? Se A for um número real qualquer e se o limite de x tendendo a A da função f é igual a zero e o limite de g de x quando x tende a A é igual a um valor c, é uma constante não nula, então nós temos o seguinte: se c for positivo, ou seja, o limite do numerador for positivo, e se f de x tende a zero por valores positivos, então o limite desse quociente aqui, lembrando que a função g tende ao número positivo, a f tende por um valor para um valor zero, só que por valores positivos, logo o limite vai ser mais infinito. Se agora eu tenho no numerador um valor no qual a função tende a um valor positivo e no denominador tende a zero, só que agora por valores negativos, o limite então vai para menos infinito. E temos as outras duas propriedades, né? Se c for negativo e f de x tende para valores positivos, então o limite é menos infinito. E se c for negativo e o limite da função f tender a zero por valores negativos de f, então o limite vai para mais infinito. Lembrando que aqui nós teríamos então um valor negativo, um valor no qual o x está tendendo por valores negativos, então também seria negativo, então o quociente de dois números negativos dá um número positivo, só que nas condições que nós temos é um número positivo muito grande, ok? Bem, o teorema também será válido se x tende a A for substituído por x tendendo a A pela direita ou pela esquerda, ok? Então essa lista eu tirei do livro do Leitold, o cálculo com geometria analítica, que é uma das referências da nossa disciplina. Okay? Então, utilizando essas propriedades, nós vamos resolver alguns exemplos. O primeiro deles é: ache o limite de x ao quadrado mais x mais 2 sobre x ao quadrado menos 2x menos 3, quando x tende a 3 pela direita. Então aqui eu coloquei a resolução, o limite do numerador vai para 14, isso é fácil de ser evidenciado, aplica o 3 aqui, nós temos 3 ao quadrado, mais 3 já dá 12, mais 2 dá 14. Né? Então, e agora o limite do denominador, eu posso aplicar direto aqui, né? O 3 daria 0, porém eu posso também aplicar o limite do produto, nesse caso, encontrando as raízes dessa expressão aqui, transformando ela numa equação, encontrando x' e x duas linhas, e escrevemos então x menos x' vezes x menos x duas linhas. E as raízes dessa equação aqui é 3 e menos 1, ok? Então, menos 3 e negativo 1, né? Bem, então, lembre-se que o limite de x menos 3 quando x tende a 3 pela direita, vezes o limite de x mais 1 quando x tende a 3 pela direita, é igual ao que? Basta aplicar aqui no valor de x, o valor no qual x está tendendo, eu terei 0 vezes 4.
que dá zero. Logo, como o limite do denominador vai para zero, por valores positivos, nesse caso, né, eu estou olhando o limite lateral direito, temos que o limite do numerador vai para um valor constante, 14 positivo, e o limite do denominador vai para valores cada vez mais próximos de zero por valores positivos. Logo, é mais infinito pela propriedade I que nós temos aqui, certo? Bem, item B, limite da mesma função, só que agora olhada pela esquerda. O limite do numerador vai para 14, ele não muda, né? O limite do denominador também vai para zero, só que agora por valores negativos. Logo, nós temos que o limite vai para menos infinito. Eu estou utilizando novamente essas propriedades aqui, olhando agora para a propriedade 2, certo? Bem, nós temos aqui o gráfico dessa situação, tá? Observe que pela direita nós temos que a função cada vez mais próximo de 3, os valores respectivos para x, os valores para y tendem a mais infinito. E quando os valores se aproximam de 3 pela esquerda, os valores tendem a menos infinito. Eu poderia também fazer a interpretação no menos 1 e assim por diante, ok? Bem, então note que pela esquerda os valores tendem a menos infinito e pela direita tendem a valores a mais infinito. Bem, ache agora o limite de x tendendo a 2 pela direita de raiz quadrada de x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2. Nós podemos reescrever esse limite como? Tá? Note que no numerador dentro do radical eu tenho a diferença de 2 quadrados, então eu consigo escrever x menos 2 vezes x mais 2, tá? E também eu tenho uma única raiz quadrada que eu consigo dividir no produto de duas raízes quadradas, tá? Então foi exatamente o que eu fiz aqui. Bem, note que pela condição de que x menos 2 está no radical, eu tenho de que x menos 2 tem que ser maior do que zero. Tá? E não pode ser zero por causa da condição do denominador. Então, nós podemos escrever o seguinte. Já que é um número positivo, x menos 2, eu posso colocar em raiz quadrada de x menos 2 ao quadrado. Que quando sair do módulo, vai sair como um valor positivo. Nós já sabemos dessa condição por causa da condição do domínio. Então, como eu escrevi isso aqui igual a isso aqui, tá? Elimina o radical e elimina o expoente, sobra somente o x menos 2, eu consigo escrever essa expressão aqui como raiz quadrada de x menos 2 vezes raiz quadrada de x menos 2, porque eu tenho aqui uma potência de expoente 2. Logo, eu vou fazer uma troca. Nesse limite aqui, onde tem x menos 2, eu vou trocar por raiz quadrada de x menos 2 vezes raiz quadrada de x menos 2. Por quê? O problema do cálculo do limite nessa situação é que eu não tenho a condição de que se aqui no meu numerador vai dar um número positivo ou negativo. Porque se eu aplicar aqui vai ficar 2 ao quadrado menos 4, tá? Dá zero. Raiz quadrada de zero, eu não tenho nenhuma condição lá das propriedades que explica aí essa parte, né? Então eu preciso eliminar essa incondicional e encontrar um valor positivo ou negativo para o numerador e então utilizar aquelas propriedades. Então, escrevendo assim, eu consigo simplificar esse primeiro termo que está no numerador com esse primeiro termo que está no denominador. Logo, o limite de x tendendo a 2 pela direita é igual a raiz quadrada de x mais 2 sobre raiz quadrada de x menos 2, certo? Bem, então nesse exemplo aqui eu consigo escrever isso. Observe que o limite do numerador, agora basta aplicar o 2, né? É 2, tá? Porque vai ficar raiz quadrada de 4, 2. E o limite do denominador continua tendendo a zero. Então eu não fiz nenhuma mudança. Eu apenas encontrei um valor positivo ou negativo, nesse caso positivo, para o numerador. E ele está tendendo a zero por valores positivos, porque nós temos tendendo a 2 pela direita. Logo, pelas propriedades, a propriedade 1 ainda, eu tenho o numerador indo para um valor positivo, nesse caso 2, e o denominador indo a zero por valores positivos, logo o resultado é mais infinito, certo? Bem, vamos agora observar um pouquinho das características da assíntota vertical. Então, a reta x igual a A será uma assíntota vertical do gráfico da função, quando pelo menos uma das afirmações for verdadeira.
Então nós temos aqui 4 afirmações. Se uma delas for verdadeira, significa que o valor A, no qual o limite, onde o limite está sendo calculado, é uma assíntota vertical, tá? Porque os resultados aqui vão para mais ou para menos infinito. Então vamos observar aqui um exemplo. Ache a assíntota vertical da função definida por f de x igual a 3 sobre x menos 3. Note quem que é o A. O A é no qual o limite eu vou calcular, né? X igual a A. Nesse caso, x é igual a 3. Eu tenho essa propriedade aqui que define as assíntotas verticais, né? X igual a A será uma assíntota vertical do gráfico se pelo menos uma das afirmações for verdadeira. Então, x igual a A é x igual a 3. Então, eu vou calcular o limite de x tendendo a 3 pela direita e de x tendendo a 3 pela esquerda. Se em um dos casos, ou nos dois casos, der mais infinito ou menos infinito, significa que x tendendo a 3, ou valor 3 nesse caso, é uma assíntota. Então, o denominador vai para valores muito próximos de zero, né? Nós, substituindo aqui, nós temos pela direita, então vai dar valores muito próximos de zero, só que por valores positivos. O numerador é 3 positivo, então vai para mais infinito. Já nessa condição aqui, onde o x tende a 3 pela esquerda, o denominador vai para valores muito próximos de zero, não muda isso, porém, só que agora por valores negativos, né? Vindo calculado pelo limite lateral esquerdo. Ok? Então, deu uma das condições, eu posso afirmar que 3 é uma assíntota vertical. Observe então aqui o gráfico, eu tenho o gráfico da função 3 sobre x menos 3, e o 3 realmente é uma assíntota vertical, porque o gráfico ele vai para mais infinito, quando tende a valores muito próximos de 3 pela direita, e para menos infinito, quando se aproxima de valores de 3 cada vez mais próximos, só que vindos pela esquerda. Ok? Ou seja, nesse valor aqui, na reta x igual a 3, o gráfico nunca vai encostar, certo? Bem, então o limite de x tendendo a 3 pela direita é mais infinito, e o limite de x tendendo a 3 pela esquerda dessa função é menos infinito. Bem, limites agora no infinito. Vamos primeiramente fazer uma diferenciação do que é limites infinitos, que nós já vimos, de limites no infinito, que serão vistos agora. Então, limites infinitos é quando os valores funcionais aumentam ou diminuem indefinidamente, enquanto a variável independente x aproxima-se de um número. Então, eu estou calculando o limite de x tendendo a 2, tá, de uma certa função, e esses valores ou vão para mais infinito ou vão para menos infinito. Agora, limites no infinito é quando a variável independente cresce ou diminui indefinidamente. Ou seja, os valores de x tendem a mais infinito ou tendem a menos infinito, e os valores funcionais, os valores da imagem, tendem a um número, certo? Bem, então vamos observar aqui um exemplo. Limite de 2x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 1 quando x tende a mais infinito. Observe que eu peguei o primeiro valor, 0, tá? É um valor pequeno, tá? 0, 1, 2, 3, 4, 10, 100 e 1000. Eu estou cada vez aumentando os valores em relação à variável independente x. Observe agora o que acontece. Então aqui os valores estão tendendo a mais infinito. Observe o que acontece com a função, com os valores funcionais. Eles vão se aproximando do valor 2. Então, à medida que x aumenta, esse quociente aqui, essa divisão, tende ao valor 2. Então, eu consigo escrever que o limite de x tendendo a mais infinito de 2x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 1 é igual a 2. Certo? Bem, então, note aqui o gráfico da função. Eu tenho esse gráfico. Em ambos os lados ela vai para mais infinito ou vai para menos infinito, porém ela tem essa limitação em 2, ela não vai passar desse ponto, ok? Muito bem, então uma definição, seja f uma função definida em um intervalo aberto de a mais infinito, o limite de f de x quando x cresce indefinidamente, tá? É L. Então nós escrevemos que o limite de x tendendo a mais infinito de f de x é igual a L. E em caso de eu assumir um outro intervalo, agora de menos infinito até a, o limite de f de x, quando x decresce indefinidamente, é L, e notado por essa notação aqui de limite. Limite de x tendendo a menos infinito
de f de x é igual a L. Bem, então, algumas propriedades, como as propriedades de limite infinito, nós temos algumas propriedades do limite no infinito. Então, a primeira delas é, se o limite de x tende a mais ou menos infinito, de 1 sobre x tendendo a n, tá? Onde n é um número natural, nós temos 1 divididos por um número muito grande, ou seja, tende a zero. Ok? Considere a função agora, função afim, né? F de x igual a x mais b, nós temos algumas condições. Limite da função afim quando x tende a mais infinito. Ela pode ser mais infinito, né, o resultado. Se o a for positivo, eu tenho então um valor positivo multiplicado por um valor muito grande, somado por um valor b. Vai dar um valor muito grande, por isso que o resultado é mais infinito. Agora, pode ser apenas o b se o a for zero. Eu tenho 0 vezes um número muito grande, resta somente somar com b, então o resultado será apenas o b, ok? Bem, agora eu tenho também a terceira possibilidade de dar menos infinito. Essa condição é se o a for negativo. Eu tenho um valor negativo multiplicado por um valor muito grande positivo. Negativo com positivo dá negativo, então o valor vai para menos infinito. Exemplos. Limite da função 11x mais 4 quando x tende a mais infinito. Eu tenho 11 vezes um número que eu vou aplicar aqui muito grande. Logo, o resultado é um número muito grande, mais infinito. E o limite de menos 5x. Eu tenho menos 5 multiplicado por um número muito grande positivo. Logo, o resultado dará menos infinito. Ok? Bem, terceira propriedade. Limite de x tendendo a mais infinito de x elevado a n. Então, o resultado aqui é mais infinito para todo valor n natural maior do que zero. Então, qualquer valor de n, eu tenho um valor aqui x positivo, tendendo a um valor elevado a um valor positivo, logo é mais infinito. O limite de x tendendo a menos infinito, agora de x elevado a n. Eu tenho a condição das propriedades da potência. Mais infinito, se o n for par, e menos infinito, se o n for ímpar. Eu tenho aqui, então, um valor negativo elevado ao quadrado. Dará um número positivo. Um número negativo, muito grande, elevado à oitava potência. Dará um número positivo. E as mesmas condições eu tenho aqui se for um número muito grande e negativo, elevado a expoente 5. É ímpar, logo, dará um valor muito grande negativo. Exemplos. Limite de x tendendo a mais infinito de 8x ao quadrado mais 3x é igual a quanto? A mais infinito. Eu vou apenas olhar, nesse caso, para o monômio de maior grau. Então, nessa expressão aqui, o monômio de maior grau é 8x ao quadrado. É ele que vai fazer o movimento, a situação ali, aos valores, né? Então, é o expoente de maior grau e nós temos que é o monômio de maior grau e o expoente dele é par. Tá? Então, aqui nós temos um valor positivo multiplicado por valores muito grandes positivos ao quadrado. Então, o valor vai para mais infinito. Está obedecendo essa propriedade aqui, certo? Bem, limite de x tendendo a menos infinito, de 7x à quinta menos 6x à quarta. Eu vou olhar, então, para o monômio de maior grau, que nesse caso vai ser 7x à quinta. E observe que o expoente dele é ímpar na variável x. Logo, expoente ímpar para valores negativos, o resultado é um valor muito grande, só que negativo, menos infinito. E o limite de x tendendo a menos infinito dessa expressão aqui, menos 2x à quinta, menos 5x ao cubo, mais 1, é mais infinito. Ora, mas por quê? Aqui o expoente, o monômio de maior grau é esse, expoente ímpar indo para menos infinito. Porém, tem esse sinal negativo aqui na frente. Eu sei que aqui vai dar valores muito grandes, só que negativos, porém, multiplicado por valores negativos, logo positivo. Então, menos 2x à quinta é um monômio de maior grau, o expoente dele é ímpar na variável x, então vai para menos infinito, mas tem sinal negativo aqui na frente. Logo, eu tenho que fazer no jogo de sinal, dará mais infinito. Certo? Bem, no próximo vídeo, eu estarei resolvendo alguns exemplos de cálculos de limites no infinito e comentando um pouco também sobre a assíntota horizontal. Espero que esse vídeo possa ter ajudado na compreensão do material que eu disponibilizei na semana passada e então sanar algumas dúvidas, tirar conclusões e então estudar um pouco sobre esses tópicos
ainda que fazem parte de limites de funções reais. Então até o próximo vídeo, resolvendo alguns exemplos de cálculos de limites no infinito.